Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. 2. Olha só, deixa eu compartilhar com os irmãos uma preocupação, principalmente aí da liderança da escola bíblica. Tá? Terça-feira passada, eu chamei a atenção de alguns irmãos que já tinham começado a escola, ainda estavam conversando, aquela coisa toda e tal. E depois eu fui falar com a irmã Silvia, né, superintendente, e ela compartilhou conosco a dificuldade que eles estão tendo, por exemplo, nesse intervalo, né, depois da oração, o pessoal tomar o café e voltar. Então, às vezes, o pessoal demora para retornar, aquela coisa toda, né, já começou aqui, né, e aí fica um pouco difícil. Eles até pensaram se, de repente, não ter mais o café, né, em virtude dessa questão aí de que muitos ainda ficam lá fora, naquela coisa, no corredor, conversando, já começou aqui e o pessoal não entrou ainda. Então, o que eu vou pedir para os irmãos, né, aqueles que de repente estão, né, nessa situação aí de que já começou e continuam lá fora, que nos ajudem nesse sentido, assim que começar aqui, né, o irmão ou a irmã que for dar início à escola bíblica, na abertura aqui, começou a falar, né, geralmente a música para, né, está tocando uma música, a música parou, então vai começar a escola bíblica. Então nos ajude nesse sentido de vir o mais rápido possível, né, e em silêncio, para que o início da escola bíblica seja, né, tranquilo, enfim, todos prestem bem atenção e não perca nenhum momento. Isso vai ser de grande valia para todos nós. Amém, irmão? Nos ajude nesse sentido, porque se de repente não acontecer, é provável que esse momento aí do café, ele venha terminar, ok? E logicamente que a gente não quer isso, né? A gente quer que continue, enfim. Por outro lado, tem ajudado bastante, né? Principalmente o pessoal que vem já direto do trabalho para cá, aquela coisa toda. Então nos ajude nesse sentido, para que as coisas andem melhor ainda, como tem sido, para a glória de Deus. Muito bem. Nós estamos falando sobre a importância da palavra de Deus. Estamos analisando alguns textos, né, dentro do seu contexto, para que a gente possa ter uma noção maior, né, do valor da palavra de Deus, as suas implicações na nossa vida cristã. Lógico que sempre debaixo da assistência do Espírito de Deus, né? Nós já falamos aqui que há muitas pessoas que leem, que estudam, né, a palavra de Deus, são profissionais no que diz respeito à doutrina e teologia, mas elas estão destituídas de relacionamento com Deus, e não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é usar justamente a palavra de Deus como um dos meios pelos quais Ele nos deu, para que a gente possa, né, aprofundar a nossa comunhão com Deus, nosso entendimento e compreensão da vontade de Deus, do querer de Deus, né, e aquilo que Ele tem para nós através da sua palavra, para que, como o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, se não me foge a memória, né, venhamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. A salvação, o desenvolvimento da salvação nada mais é que o nosso desenvolvimento, o nosso relacionamento com Deus, tá? E uma das maneiras de nós desenvolvermos é o nosso relacionamento com Deus através da sua palavra, não é? A leitura, a meditação, o estudo da palavra, né? Eu já estive em alguns lugares, em algumas igrejas, que a grande maioria das pessoas, dos membros da igreja, pensavam que o estudo da Bíblia era somente para quem era pastor, quem era professor de escola bíblica, e o membro não precisava estudar a Bíblia, né? Porque isso era coisa para quem iria ministrar, né? Então, infelizmente, irmãos, esse tipo de mentalidade, né, se estabelece, se estrutura, e é difícil de reverter isso. Então, entenda que a leitura, a meditação, a memorização e o estudo da palavra de Deus é uma disciplina cristã para todo nascido de novo. Independente se você tem ou não o dom, né, ou o chamado para pregar, para ensinar, independente disso. A nossa vida espiritual, o nível de espiritualidade,
de profundidade com Deus está intimamente ligado ao tempo que nós investimos na leitura, na meditação e no estudo da palavra de Deus. E fora isso, principalmente nos nossos dias, né, em que o aumento de falsos ensinos, falsos mestres, falsos pastores, né, que é também um cumprimento da palavra de Deus, né, pessoas que se cercam de mestres segundo os seus próprios desejos, né, nós precisamos, na verdade, ter essa disposição de leitura e meditação e estudo da palavra também para não sermos enganados. Você vai ver a Bíblia sendo usada em muitos segmentos que se dizem, né, cristãos. Alguém esse dia chegou para mim e disse assim: pastor, fulano de tal, arqueólogo, tá, ótimo. Eu digo, ótimo, como arqueólogo, ótimo. Estou desenhando para você aqui, mas como teólogo, não. Como assim, pastor? Não. A teologia dele é totalmente anticristã. É seita. É seita, é seita. Mas não, é seita. Não é cristã. Mas eles guardam o sábado, mas é seita. Não é cristã. Então ele, como arqueólogo, fantástico. Arqueologia, maravilhoso, uma referência. Agora, como teólogo, não. E as pessoas não sabem essa diferença. Mas por que não sabem, irmãos? Falta de estudo, de leitura. Eu lembro um domingo, eu estava pregando aqui, e já faz um bom tempo já. E durante a pregação eu falei sobre essa questão do sábado. Eu citei, né? E uma irmã, que já não está mais conosco, né? Ela estava mais ou menos por aqui, ó, ela levantou a mão e falou que nós tínhamos que guardar o sábado, que o sábado era bíblico, aquela coisa toda. E como eu estava pregando, né, eu não parei de pregar. Ela seguiu falando ali, alguns irmãos tentaram acalmar, porque eu falei que o nosso sábado é Jesus, aquela coisa toda. No final do culto, ela veio conversar comigo. Por quê? Porque ela justamente, né, ela se alimentava, tá, dos programas de estudo bíblico desse segmento religioso. E na mente dela, ela defendia a guarda do sábado, literalmente o sábado, literalmente como o dia do Senhor, e que se não guardasse o sábado, não teria salvação em Cristo Jesus, porque é assim que eles ensinam. Você entrega a sua vida para Jesus, mas tem que guardar o sábado. Não basta só entregar a sua vida para Cristo. Entendeu? Então, o que a gente lê, o que a gente ouve, isso vai formar em nós, né, vai nos dar, né, informações, conhecimento, e nós vamos estruturar, vamos basear, né, a nossa filosofia de vida no que a gente ouve, no que a gente vê. Agora mesmo tinha uma preocupação nossa no Ministério Pastoral. Uma das matérias que nós vamos ministrar no Léo é seitas e heresias. Por quê? Porque a gente percebe que boa parte acha que adventismo é cristão, acha que testemunha de Jeová é cristã. Mas não é, irmãos. Existem princípios ali, doutrinas, assim, heresias gravíssimas ali. Por exemplo, segmentos cristãos aí que se dizem cristãos, que são unicistas. O que são os unicistas? Que só creem em Jesus, Pai e Espírito Santo não. E o pessoal acha uma bênção, uma maravilha. Só que aceita. Então é uma preocupação no nosso coração. Porque o pessoal acha que está tudo bem, falou de Deus, falou de Jesus, né? É uma maravilha, não, mas não é assim, irmãos. Então a Bíblia, a leitura da palavra de Deus, a meditação, o estudo vai nos ajudar a identificar, né? A nos preparar para, como disse o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, né? A responder com mansidão a razão da nossa fé.
Por que cremos em Jesus? Por que cremos em Deus Pai? Por que cremos no Espírito Santo? Por que a palavra de Deus é suficiente para nós? Por que cremos nos dons espirituais? Por que cremos no batismo com o Espírito Santo? Então, tem fundamento, irmãos. Isso não é uma invenção da religião. E a gente sempre orienta o pessoal que pretende estudar teologia, que a teologia é a organização da interpretação das doutrinas bíblicas. Qual que é a nossa orientação? Antes de você estudar teologia, estude a teologia sistemática, que aí vai trabalhar, por exemplo, a teologia sistemática vai trabalhar a doutrina do pecado, de Cristo, da Trindade, do Espírito Santo, enfim, santificação, aquela coisa toda. Mas a teologia sistemática, ela vai trabalhar pensamentos de pessoas que estudaram e faz uma interpretação. Aí existem correntes teológicas. Antes de nós entrarmos nessa questão, o ideal é o quê? Estudar o quê? A teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? A teologia bíblica é a leitura da palavra e a interpretação da palavra pela palavra. Não é o que o Calvino disse, o que Armínio disse, o que Wesley disse, não, é o que a Bíblia diz. Porque se eu não entender e compreender o que a Bíblia diz, eu vou me pautar em que Calvino disse, Wesley disse, Armínio disse, e eles, bênção de Deus, mas tem muita coisa que eles erraram. Por exemplo, alguém já ouviu falar das Institutas de Calvino? São 4 volumes. Eu li os 4. Boa parte do conteúdo ali é ótimo. Mas existem alguns pontos ali que, por exemplo, Calvino vai afirmar, ele afirma que Deus não só permitiu, mas determinou que Adão pecasse. Adão não tinha escolha. Está lá nas Institutas. É o que a Bíblia diz? Não. O pecado é uma decisão, o pecado é uma escolha. Tornou-se natureza pecaminosa pós-queda. E ainda assim, pós-queda, continua sendo também uma escolha e uma decisão. Então, a gente precisa ter um fundamento, irmãos. Já falei aqui, vi colegas de seminário se perderem dentro do seminário, por não terem uma base bíblica e se entregarem, se debruçarem nos livros teológicos, sabe, em linhas teológicas, e se perderam. Hoje nem no Evangelho estão mais. Mas por que isso? Ausência de entendimento, compreensão e de fundamentação bíblica. O que a Bíblia diz? Um dos professores que marcou a minha vida, professor Gessé, do seminário de Camaquã, do Betânia, ele dava aula para nós de teologia do novo. Ele levava só a Bíblia para a sala de aula. Só a Bíblia. E qualquer pergunta que fosse feita durante as ministrações, introdução do Novo Testamento, Mateus, enfim, todo o Novo Testamento. A gente fazia uma pergunta, professor, tal coisa. Ele disse assim, a Bíblia diz isso. Vamos ver o que a Bíblia diz. E um dia eu perguntei para ele, por que é sempre essa a resposta? Ele disse, porque a Bíblia é o fundamento, Júlio. A Bíblia é o fundamento. Você pode, como disse Wesley, ele lia todos os livros, mas ele disse, eu sou um homem de um livro só. A Bíblia. E um dos pilares, um dos fundamentos da nossa fé é a suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente para a nossa vida cristã. E a partir daí nós temos que, é a nossa disposição, irmãos. É responsabilidade pessoal. Falei aqui na terça-feira passada, que hoje a gente vive um tempo que se alguém pergunta, pastor, mudei de cidade, ou eu estou querendo ir para uma igreja, qual igreja que eu vou? Vá para uma igreja mais próxima da Bíblia. Talvez essa igreja esteja longe da sua casa.
Porque o púlpito hoje virou divã, o púlpito hoje virou lugar de motivacional em muitos lugares. O que a irmã Silvia falou aqui na introdução, aqui no início da escola bíblica, infelizmente, até mesmo em igrejas wesleyanas, a escola bíblica não existe, irmãos. Porque não é necessário. Eu não entendo um negócio desse, sabe? Aliás, eu entendo porque isso, na verdade, é o espírito deste século. A pessoa vai sentar para ouvir a palavra, para estudar a Bíblia, né? Eu já ouvi de professor de escola bíblica o seguinte, assim, ó, você não precisa ler a Bíblia, se você leu a Bíblia toda uma vez só, não precisa ler mais. Aí você vai ver a vida cristã, sabe? A vida de oração. É o resultado de uma escolha, de uma decisão. Então, se deixe ser conduzido. Se você não tem desejo, se você não tem, por exemplo, o hábito da leitura, peça para Deus, procure ajuda, procure alguém que caminhe com você, né, para lhe ajudar, né, pegue livros que vão lhe ajudar no devocional, se retire para orar, para ler a palavra, né, com o intuito de ouvir a voz de Deus, de conhecer ao Senhor, de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Está na palavra, irmãos. Sabe, hoje a gente já tá mais calejado, né? Mas eu já participei de culto, tá? E eu vou falar da nossa casa. Que, pelo amor de Deus, irmãos, sinceramente, né? Tinha tudo, irmão, menos palavra. Eu fico pensando na responsabilidade, né? Porque é um peso sobre nós aqui, irmãos. Ministério pastoral, os professores que trabalham com as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, enfim. Trazer a palavra de Deus. De ensinar, de instruir o que a palavra de Deus diz. E pesa no nosso coração. A gente se preocupa, sabe? Porque a gente ouve da situação, dos problemas, das dificuldades que os irmãos enfrentam, e a gente vai para a oração, a gente busca em Deus, Senhor, qual que é a palavra? E Deus nos dá a direção. Então, não caímos aqui de paraquedas, irmãos. Sabemos da responsabilidade, né? E estamos pagando um preço altíssimo. Até por decisões que tomamos, né? E posicionamentos que temos como igreja neste lugar, né? Nós não somos bem vistos por muitos aí fora. Eu estou falando de muitos segmentos que se dizem também, e que são, na verdade, evangélicos, mas, né, por causa do nosso posicionamento em algumas questões, né, porque nós somos radicais, nós não amamos, nós não abraçamos, né, e a gente sabe por quê. Mas, e esse é o preço, né? Só que nós não vamos abrir mão. Então, quando você senta nesse lugar para ouvir a palavra de Deus, é para ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Os questionamentos, as dúvidas, todas elas serão sanadas a partir, né? É como a gente faz no gabinete pastoral. O pessoal que se aconselha conosco sabe. A gente ouve, né? E depois de ouvir, o que a Bíblia diz? Vamos abrir a palavra, vamos orar, entendeu? Debaixo da direção do Senhor. É assim que funciona. A gente vê irmãos e irmãs aqui pagando preço, né, por decisões que tomaram em favor da palavra, de uma orientação pastoral que veio da palavra de Deus. E de outros irmãos que dizem, não, mas você não tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer cozido, você tem que ser feliz, né? Aquela coisa toda. Então, é um desafio constante, irmãos. Mas eu quero dizer para você que vale a pena. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E a palavra do Senhor continua sendo viva e eficaz. Amém? Um dos textos que vai nos ajudar nesse entendimento da compreensão da palavra de Deus está lá em, não sei se a gente já leu, Esdras capítulo 7, verso 10. Então, alguém, se 2 ou 3 lerem juntos, não tem problema, pode ler, não tem problema, mas alguém leia para nós aí, livro de Esdras, capítulo 7, e o versículo 10.
Um de cada vez. Achou aí? Ó. Olha só, ele dispôs o coração, tá? Isso aí é uma atitude totalmente pessoal. Essa ideia de dispôs o coração aqui, ó, ele tinha disposto o coração, né? Estar firme, estar estável, estabelecido, né? Um ato da vontade. Ele diz assim, ó, para buscar a lei do Senhor, tá? E cumprir. A ideia de cumprir aqui é justamente de obedecer, né? De realizar aquilo que a palavra de Deus está ensinando, mas não somente isso, e para ensinar, tá? Ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então ele tinha uma responsabilidade, ele estava sendo um dos instrumentos do Senhor para a restauração, né? O povo estava vindo da Babilônia, do exílio, estava voltando, tá? Aqui a reconstrução do templo, e Esdras vai então. Ele entende que para que essa restauração fosse plena, né, o livro de orientação, guia, é a palavra de Deus. Então ele dispôs o coração para estudar e também para ensinar e para mostrar como é que tinha que ser feito. Essa disposição, irmãos, nós precisamos buscar em Deus, e não somente buscar e pedir para Deus, né, mas você já passou pela experiência de você recebeu a orientação de fazer algo que você não gostaria de fazer, mas que estava sendo necessário no momento, e você dispôs o coração para fazer aquilo ali, contrário com os seus, né, sentimentos. Uma vez eu fui designado, né, eu estudava no Senai, e eu fui, num período de férias, eu tinha que trabalhar aqui na antiga, esse negócio que tinha de lã aqui, como era o nome? No Lanifício. E eu não queria trabalhar lá. Eu tive que ir, porque era bolsista de lá, eu tinha que trabalhar lá. Então eu tive que me esforçar, né? E com o tempo até acabei gostando de trabalhar lá. Mas a disposição quer dizer justamente isso. Você começar a caminhar em direção, começar a praticar, mesmo não querendo, mesmo não gostando, né? Mesmo não tendo aquele sentimento favorável. Eu li uma vez uma parte de uma carta que Wesley escreveu para um dos seus, tinha algumas pessoas que ele treinava para estar à frente, né, pregar, ensinar, e ele falou assim, olha, se você ore quando você não estiver à vontade, quando tiver vontade, ore também, leia a palavra quando você não tiver, quando você tiver vontade, não pare, né, porque isso vai alimentar o seu espírito, e você vai ter o que falar para aqueles que vão estar ouvindo você da parte de Deus, né? E Ravenhill disse o seguinte, Leonardo Ravenhill: nunca ouça um homem que não ouve Deus. E uma das maneiras de nós ouvirmos a Deus é ler a palavra. Porque se ele não ouve Deus, ele não vai falar acerca de Deus. Ele não tem palavras de Deus para a sua vida. Então, Esdras aqui se dispôs, né, a estudar, né, a buscar e também obedecer e ensinar. E essas são as atitudes que nós temos que ter para com a palavra de Deus, né? Serve como, por exemplo, conteúdo de oração. Senhor, que eu disponha o meu coração para buscar a Tua palavra, para cumprir e para ensinar a Tua palavra, né? Isso tem que ser uma disposição do nosso coração. Um outro texto não menos importante, Neemias, agora um pouquinho mais para frente, né? Na verdade, o próximo livro, Neemias capítulo 8, verso 8. Bom, Neemias 8, 8. Sabe que nesse versículo aqui estão os 3 fundamentos, por exemplo, para a pregação expositiva. Nós temos pregação temática, né? E a pregação expositiva, que vai expor o texto, tá?
Então a primeira coisa é ler, né? Leram no livro de Deus, claramente, né? A segunda coisa é explicar, né, o que foi lido, ok? E depois, então, aplicar, né? Isso aqui, ter o entendimento e a compreensão para aplicar. Esse princípio vale para nós também, tá? Eu não posso pular etapas. A gente ouve muito assim, pastor, eu comecei a ler a Bíblia e não entendo nada. É lógico que você não vai entender, porque são as primeiras leituras. Você precisa jogar para o cérebro informação, para depois ele vai começar lá pela terceira, quarta vez da leitura, ele vai começar a questionar. Por que ele vai começar a questionar? Porque ele vai começar agora a fundamentar. Então tem que ler primeiro, depois da leitura, e aí então começa a vir o entendimento, a compreensão, e aí fica fácil a aplicação. Então eu não posso aplicar o que eu não li e o que eu não entendi, e eu não posso entender o que eu não li. Eu tenho que ler. Então não fique só com o que está sendo falado no púlpito, ainda que esse púlpito seja um púlpito comprometido com a palavra de Deus. Então leia, né? Mais adiante a gente vai ver agora, mais adiante, a atitude dos irmãos de Beré que estavam ouvindo o apóstolo Paulo. Como é que você sabe que eu estou falando aqui é verdade, irmãos? É porque eu estou citando texto bíblico? Porque esses segmentos religiosos que eu falei, que são seitas, eles citam também textos bíblicos. Eles abrem a Bíblia. Se você sentar numa reunião maçônica, você vai ter lá a leitura bíblica. Entendeu? Então a leitura é de suma importância. O pessoal que está fazendo o Léo, por exemplo, com o pastor Felipe está dando uma matéria importantíssima, que é a hermenêutica, que é o princípio, que é a arte da interpretação. E o primeiro princípio da hermenêutica é o seguinte: a Bíblia se interpreta por ela mesma, ela não se contradiz. Então, quando você está lendo, por exemplo, alguma coisa no livro de Gênesis, não está tendo entendimento, você continua a leitura. Aí de repente lá em Deuteronômio, lá no livro de Salmos, lá nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, você vai entender. Porque a revelação é progressiva. Então eu não posso ler a palavra de Deus de forma aleatória. Hoje eu li Mateus, amanhã eu vou ler Salmos. Você até pode fazer isso, mas para entendimento, para compreensão, tem que ler de forma sistemática. Por exemplo, você pega, por exemplo, João 3,16, o que diz lá? Ok. 1 João 2,16, o que diz lá? Não ameis o mundo. Como? João, o Evangelho fala que Deus amou o mundo. 1 João está falando que eu não tenho que amar o mundo. Qual que é a pergunta aí? De que mundo o evangelista, o seu evangelho, está falando? E de que mundo o mesmo evangelista, que não é João Batista, que alguém diz, pastor, quem escreveu o evangelho foi João Batista? Não, foi João. Até porque João Batista não, é João o Batista, essa é a pronúncia correta. O mundo que João 3,16 está falando é a humanidade. O mundo que 1 João 2,16 está falando para não amar é um sistema organizado contra Deus. Como é que eu vou saber disso? Se a palavra no original é a mesma, o contexto que vai dar o sentido da palavra. Eu não posso tirar a palavra do seu contexto, porque o contexto é que vai dar o sentido. Quando você pega João 3, você está falando ali da vinda de Cristo, né, do amor de Cristo, da revelação de Cristo para a salvação. Quando você pega 2 João, você está vendo que João está falando ali até do anticristo, de um sistema totalmente contrário a Deus. Então o mundo que ele está falando ali não é a humanidade, o mundo é um sistema organizado, que é contra Deus. Mas eu só posso fazer essa interpretação a partir da leitura sistemática. Daí a importância, como diz o texto aqui, leram na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então leia,
Leia, leia, leia, se alimente da palavra. Tem um programa de leitura, né? Já falei aqui, se você aí lê aí 4 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano, imagina só. Faça esse propósito de ler a palavra com o propósito de crescer, de entender, de compreender a vontade de Deus para a sua vida. E sempre quando você precisar em alguma situação, o próprio Espírito vai trazer à sua mente, à sua memória, o que você leu. Olha só a importância. Oséias capítulo 4, verso 6. Livro do profeta Oséias. Está na Bíblia, irmão, viu? Está na Bíblia, deixa eu te ajudar aqui. Depois de Daniel, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias, capítulo 4, verso 6. Preste bem atenção. Olha só, uma das funções do sacerdote era ensinar. E aí Deus está falando através do profeta, dizendo assim, ó, o meu povo está sendo destruído. O verbo destruir aqui em hebraico significa cortar, remover. Então Deus está falando através do profeta, eu estou rejeitando o meu povo. E a razão é porque tu, sacerdote, não está ensinando. E porque tu não está ensinando, o juízo não vem só sobre o meu povo. Porque mesmo que o sacerdote não ensine, o povo tem a responsabilidade de procurar aprender. Isso não tira a responsabilidade do povo. Mas há uma responsabilidade do sacerdote. Ele vai dizer o seguinte, ó, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, da tua descendência. Então, a falta de conhecimento nos afasta de Deus, traz esse tipo de destruição. Como lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos? Como lidar com maus pensamentos? Uma vez alguém chegou para nós e disse assim, pastor, eu estou no evangelho já há 30 anos. 30 anos. E fazem 20 anos que eu luto com pensamentos horríveis acerca de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Já fui em vários lugares. Uma das orientações, leitura, meditação da palavra. Fazer frente a toda opressão e perturbação maligna. Renovar a mente, ocupar a mente. Filipenses, Colossenses, buscar as coisas lá do alto. Filipenses, tudo que é puro, tudo que é justo. Romanos 12, 2. Renovação, transformação pela renovação do entendimento. 1 Coríntios, trazendo cativo todo pensamento. Quer dizer, aí aquela pessoa começou a se exercitar. E não deu 30 dias, ela não tinha mais aqueles pensamentos. Mas por que ficou 20 anos assim, irmãos? Porque de alguma maneira ela aqueles que eram responsáveis para ensinar, não mostraram para ela que você pode vencer isso. Não é pergunta de muitos. Como vencer o medo? Tudo parte do entendimento de quem somos e que temos e que podemos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos perfeitos. Essa perfeição tem que ser trazida por fé e obediência. É aplicar a palavra por fé, irmãos. Ler bons livros, sabe? Que vão instruir, né? Você sentar com alguém que vai te instruir através da palavra de Deus. Olha só. Certa vez uma irmã chegou para nós e disse assim, pastor, eu estou aí já há alguns anos com um problema de
era de ansiedade. Ansiedade, aquela coisa toda e tal. E ela foi apresentando essa questão, né? E a gente foi conversando. Mas na verdade o problema maior, a questão, a ansiedade era apenas uma consequência, né? Ela estava tendo um problema sério de relacionamento com o esposo, ambos cristãos. E uma das nossas conversas, né, a gente percebeu essa questão aí. A gente tentou tocar no assunto e ela, não, a minha ansiedade, eu estou ansiosa e tal, né, tá. Durante o período de aconselhamento, ela procurou um psicólogo. E aí, ela fez tudo o que tinha que fazer lá, respondeu um questionário, aquela coisa toda. E eu lembro que ela assim, pastor, precisamos conversar, porque eu descobri a razão da minha ansiedade, o motivo da minha ansiedade. Descobriu, né, irmão? Então, vamos ver qual que é a descoberta. Aí sentamos no gabinete para conversar e ela disse, pastor, respondi um questionário lá de 5 folhas, lá, aquela coisa toda, e o psicólogo disse, a fonte da sua ansiedade é o seu esposo. Eu digo, mas que maravilha, irmã. Mate o seu esposo, termina a ansiedade. E ela assim, como assim, pastor? Sim. Não é, o problema não é o seu esposo? É. O psicólogo não disse. As perguntas, as respostas que a irmã deu ali, não falam o que é isso? É. A irmã tem certeza? Sim, pastor. Então, mate o seu esposo. Manda ele embora. Separa dele. A irmã não quer se livrar da ansiedade? Quero, então. Bota a ansiedade nas costas dele, ó, vai. Não, pastor, mas como é que eu fico com Deus? Ah, bom. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que a Bíblia diz. Aí abri na Bíblia, Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos. Fui para Filipenses. E a gente começou e ela descobriu que a fonte da ansiedade dela não era o esposo. Era a sua falta de fé em Deus e na palavra. Eu disse, viu, irmã, não precisou nem responder um questionário de 5 páginas e ainda foi de graça. Mas se a irmã quiser dar uma oferta para nós aí, a gente recebe. Irmão, se a palavra de Deus não for suficiente, nada mais é. Escute o que eu estou falando para você. Se a palavra de Deus não for suficiente, irmãos, nós estamos perdidos. Alguém chegou para nós e disse, pastor, eu não durmo há mais de 3 meses. Pesadelo. Eu disse, você é crente? Sou crente. Então tá bom. Então você vai enfrentar os seus pesadelos. Pelo poder do nome de Jesus. Você vai repreender. Você vai orar. Nós vamos lhe ajudar em oração. Se preciso, nós vamos jejuar. Você vai se libertar disso. Mas se libertou. Porque há poder no nome de Jesus. Você está entendendo, irmão? A palavra de Deus, ela vai. Então a falta de conhecimento, olha só. Vamos lá para o Salmo 19, não é o 119, que embora eu estou pretendendo ler todo o Salmo 119 com você, mas é só um amém, né? Salmo 19, olha só. Salmo 19, ele vai falar dos 2 meios de revelação de Deus, que é a natureza, tá? E a palavra de Deus, ok? O meio natural e o meio especial, que é a palavra de Deus, tá? Então do verso 1 ao verso 6, está falando da revelação de Deus através da criação, tá? E agora, a partir do verso 7, ele vai falar da revelação de Deus através da palavra. Olha só, a primeira coisa que ele vai dizer, verso 7, você está comigo aí? A lei do Senhor é perfeita. A palavra perfeita no hebraico significa completo, total, inteiro, sem necessidade de acréscimo.
A palavra de Deus é completa. É perfeita. E diz assim, ó, e por ela ser completa, diz assim, e restaura a alma. A palavra restaurar aqui é tornar a dar vida. Alma é o homem interior. Alma, na mente do salmista, no Antigo Testamento, está falando de suas intenções, motivações, sentimentos, emoções, pensamentos, vontade. Essa é a psicologia bíblica. Por exemplo, o salmista, por que está batida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Ele está falando com ele mesmo. E esse é um princípio básico da psicologia saudável. Você buscar a razão por que você está se sentindo assim. Tem um motivo. Se não tiver, bom, aí, né, nós temos uns caminhos. Vem de fora. Então a minha questão não é interior, é exterior. Você está entendendo ou não? Então o salmista diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Agora ele vai usar aqui outro adjetivo para a palavra de Deus. O testemunho do Senhor é fiel. Tá? A ideia de fiel aqui é de estar firmado, de estar estabelecido, ele não se move. E o texto diz assim, e dá sabedoria aos simples. Gente simples. Sabedoria. Não tem melhor formação do que esta. Dá sabedoria. Preciso de sabedoria. O que é sabedoria? É como agir nessa situação. Como é que eu vou me conduzir? Como é que eu resolvo isso? A palavra de Deus dá sabedoria. Verso 8. Outro adjetivo aqui, os preceitos do Senhor são retos. A ideia de reto aqui é direito, correto, honesto. Honestidade, vai falar exatamente o que é. Não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir. E às vezes vai, como diz o pastor Wagner, vai ser uma conversa mais, né? Mas é a palavra de Deus. Ok? E alegram o coração. É sinônimo de alma do verso 7. Precisamos de alegria? A alegria do Senhor? A palavra de Deus, irmão. Se alimentar da palavra. Olha só. O mandamento do Senhor é puro. A ideia de puro aqui é claro, é limpo. Não deixa dúvidas. Tá? Olha só, é puro. E ilumina os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então ilumina, traz luz. A ideia de luz também é conhecimento, sabe? Entendimento, compreensão. Puxa vida, eu não estou entendendo, não estou compreendendo. E através da palavra vem a luz, vem o entendimento. Olha só. Verso 9. O temor do Senhor, que também é sinônimo, é límpido. A ideia era de totalmente, moralmente ético. Aqui uma ética do reino de Deus, né, do salmista, que é o comportamento que resulta do entendimento, da compreensão da palavra de Deus. Olha só, o temor do Senhor é limpo e para sempre. Os juízos do Senhor, verso 9, né? Os juízos do Senhor são verdadeiros. Aqui está falando de fidelidade. Ele não muda, não é relativo, é absoluto.
e todos igualmente justos. Correto, a justiça divina. Tá? Gera prazer, verso 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Olha só, além disso, por ele se admoesta, né? Ensinar, agir. Nós somos corrigidos através da palavra do Senhor. O teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Tudo isso resulta da meditação e da leitura e da prática da palavra do Senhor. Daí ele faz uma oração no verso 14. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Se ocupar, né? Não sei se o nosso tempo já está terminando, me parece que sim. Não? 9:1, já está terminando. Olha só, com relação à meditação, né? Alguém chegou para mim e disse assim: pastor, eu acordo pela manhã sempre com pensamentos terríveis, coisa assim, me sinto muito mal, e eu queria acordar melhor. Como é que eu faço? Eu digo: você tem que meditar. Você tem que meditar na palavra. Você está meditando de forma errada, porque preocupação é meditação também. Olha só, pensa comigo. Quais são os seus últimos pensamentos, ou qual é o seu último pensamento antes de dormir? Tragédia, dor, sofrimento. Então, qual vai ser o seu primeiro pensamento quando acordar? Exatamente, foi o último que você pensou. Você dorme, mas a sua mente fica trabalhando aquele pensamento e gerando sentimentos. Portanto, quando você acorda, você fortaleceu aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, e é assim que você vai se sentir, e é assim que você vai agir. Então faz o seguinte, 2 coisas. Primeiro, leia um texto da palavra de Deus, e depois ore até dormir. E veja como que você vai se acordar pela manhã. Aí passou uns dias e disse: pastor, me acordei cantando, salmodiando. Claro, foi o último pensamento que você colocou na sua mente. Funciona assim. Eu vi um texto. Eu vi uma ilustração assim há um tempo atrás, porque eu tenho assim esse costume de deitar assim e ficar orando, e eu achava meio uma falta de educação, por exemplo, que eu me dormisse enquanto eu estava orando. E aí eu vi uma ilustração que fala assim disso, né? Que os nossos filhos, quando eles estão no nosso colo, daqui a pouco eles dormem, qual é o pai que vai ficar brabo do filho dormir no colo, né? E aí mudou totalmente na minha cabeça, porque eu pensava assim, eu nem vou orar agora essa hora, porque eu vou me dormir. E hoje não. Mas eu achei a ilustração amor, realmente, qual é o pai que vai ficar brabo, né? Então decida se ocupar antes de dormir da palavra de Deus, falando com Deus. Só para encerrar, olha só, estávamos em Pelotas e recebemos um pedido de orar por alguém, familiar de alguém daqui, que estava na UTI, lá em um dos hospitais em Pelotas. Cheguei lá, era uma mulher, e entramos na UTI, eu e Ângela, e o médico disse assim: ela está em coma. Tá? Diz: eu posso fazer uma oração? O médico, se você quiser. E eu li um texto, li um salmo, e orei por aquela mulher. Passou o tempo depois, acho que passou mais ou menos um ano, nós estávamos de férias aqui, e eu fui num determinado lugar,
e entrei numa sala, tinha várias pessoas, e essa mulher estava lá, mas eu não lembrava dela. Para variar, eu não lembrava. E eu disse, pastor, tudo bem? Eu disse, tudo. Então, pastor, o senhor não está lembrando de mim? Não estou lembrando. Pastor, eu estive em Pelotas na UTI. Eu estava em coma. Eu lembro do texto e da oração que o senhor fez. Por que eu estou dizendo isso para você? Quando dormimos, meditando na palavra, falando com Deus, o Espírito dá continuidade na ministração do nosso espírito. Isso é extremamente poderoso. Destrói fortalezas, destrói sofismas. E o Espírito vai nos mostrar que é verdade quando ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever a primeira carta aos Coríntios, dizendo: nós temos a mente de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Após a oração, você que trouxe a sua oferta, pode colocar no gasofilácio. Pai, nesta noite nós somos agradecidos a Ti, pelo privilégio, Senhor, pela liberdade que ainda desfrutamos, de nos reunirmos para orar, para clamar, para suplicar, para pedir, para interceder, para agradecer, para louvar, para bendizer o Teu nome, Senhor, sempre assistidos pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças Te damos, ó Deus, por poder nos reunirmos para meditarmos na Tua palavra, que é viva e eficaz, poderosa para salvar as nossas almas, ó Deus. Graças nós Te damos pelo Espírito Santo que nos ensina, que nos instrui, ó Deus, que traz o entendimento e a compreensão, ó Deus eterno, de maneira, ó Deus, que nós possamos, ao entender e compreender, ó Deus, também praticar sobre a assistência e a direção do Teu Espírito, e o nosso andar, ó Deus, glorificar e exaltar o Teu nome. Ó Deus, que o nosso coração se mantenha disposto a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor através da Tua boa palavra, e que através da Tua boa palavra, Teu Espírito nos santifique, como o Senhor Jesus Cristo orou, dizendo: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.